Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço mais de 130 milhões de visualizações no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo que se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, sempre com a história presente, né? Indique para um amigo, uma amiga, é muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho com suas notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro que no Twitter vocês podem... esqueci, além de inscrito no meu canal, você pode também ser apoiador. E o que é isso, ser membro apoiador do canal? Tem duas formas, você escolhe lá, aqui para você, mais conveniente, e assim apoia o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano, democrático, num ano tão importante que é um ano de 2022 para a nossa história, para a história do Brasil, para a sua história, para a minha história, para a história de todos nós, né? Lembro que no Twitter você pode me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na temos também no TikTok, né? No Marco Antônio Villa Oficial. É tanta coisa que pior eu me esqueço, porque a gente fica pensando várias coisas ao mesmo tempo, né? Vamos lá, então. Eu queria, claro, o primeiro assunto, o assunto do dia, que é do pastor, grande pastor, aquele que estava em Santos, ia para São José dos Campos e cansado, 2 horas de carro, cansa, né? Em nome de Jesus, Deus no comando, pediu um avião da FAB, que sugeria com um método de educação também, dá uma surra na criança, então realmente um bom método, um grande pedagogo, e além disso, ser um grande pastor. Puxa vida, bem, depois de todas as denúncias de corrupção no ministério, lembra, o que é pior, os 2 pastores que estavam fazendo toda a corrupção, pelo que se sabe, lá no MEC, segundo os jornais, eles sequer eram funcionários efetivos do MEC, não tinham qualquer presença. Lembra o caso do Ministério da Saúde, que a CPI da pandemia apresentou várias pessoas que despachavam dentro do Ministério da Saúde sem ter qualquer vínculo funcional. Negócio assim inacreditável. O que eles estão fazendo com a estrutura de Estado, os nazifascistas bolsonaristas. Agora, no caso, era da educação. E o cidadão cruel, porque são pastores cruéis, gente má, que pastor coisa alguma, que cristianismo, quero saber de grana. Tanto que ele queria, dizia um deles, 15 mil para protocolar, 15 mil reais, de 15 mil a 40 mil para protocolar os pedidos. Segundo, de um dos pedidos daquela cidade do Maranhão, Luiz Domingos, muito pobre, como eu já expus para vocês, ele queria, quando saísse a liberação do recurso, né, que é o recurso federal, público, que não tem nada a ver com o pastor criminoso, ele queria 1 quilo de ouro, que dá cerca de 310 mil reais em valores de hoje. Um negócio assim, né, terrível. E aí foi mostrando que queria 2 empresas no mesmo dia, e os valores das empresas, quanto é que eles pediam, aí aparece mais outro prefeito, mais outro prefeito, mais outro prefeito, aí aparece as Bíblias ilustradas, em nome de Jesus, Deus no comando e os pastores na Bíblia. Grandes pastores, com fotos do tal de, acho que a Dilson, lá, sabe lá, o cidadão, outro tal de Gilmar, né? E o grande, fantástico Milton Ribeiro. É uma Bíblia ilustrada. Veja a hipocrisia dessa caterva. Lembra quando nós comentamos aqui o deputado mais votado, salvo engano, da Bahia Federal, o deputado de Pastor Isidório, ela que queria proibir o uso da Bíblia. Nós não poderíamos falar Bíblia. Sabe por quê? Porque ele disse que ia sair uma Bíblia gay. Delírio da caterva. E aí não poderíamos nós usarmos mais a palavra Bíblia. E aí houve aquele barulho, aqui nós falamos também, aí ele retirou o projeto, que estava em tramitação de urgência, com apoio de muitos partidos, inclusive os de esquerda, ou que supostamente
podem ser chamados de esquerda, e é só no Brasil que seriam chamados de esquerda, no contexto europeu, não. Mas, veja, o que é a realidade, não tem Bíblia gay, né? O que tem a Bíblia desses malandros, Bíblia ilustrada, gente que vive da miséria, gente cruel, né? E agora, claro que eles caíram, né? Porque as denúncias de corrupção estão todas aí, os áudios, a fala dos prefeitos, etc., etc., e tinha de sair porque eleitoralmente era ruim. Não é questão moral republicana, questão eleitoral. A questão era eleitoral. Prejudicava o Bolsonaro e prejudicava os pastores. Em nome de Jesus, Deus no comando, né? E que pegava mal para ele nas comunidades onde eles lá estavam. Então, a questão não passa pela moralidade, respeito, civilização, valores humanitários, solidariedade, gestão de Estado, nada disso. É o que prejudicava eles continuarem controlando a máquina de Estado. Né? Aí vocês estão vendo a importância do Estado laico. Acho que esse é um exemplo bom, né? Para vocês entenderem o que é Estado laico, o desastre que a gestão Bolsonaro fez e ainda está fazendo no MEC. E agora diz também que ele decidiu demitir o general-presidente da Petrobras, que só ganha 250 mil reais e um bônus de 1,5 milhão. Coitadinho. Em nome de Caxias. Esse já é em nome de Caxias. É uma missão, como eles falam. Como não tem guerra, não tem nada, eles só brincam, né? Brincam de pega-pega. Eles brincam de pega-pega, mãe da rua, porque não tem o que fazer. Né? Eu queria ver eles lá na fronteira, lá, Ucrânia e Rússia. Né? Então, eles ficam brincando de pega-pega, mãe da rua, durou mole. Né? Eles não têm o que fazer, é isso. E alguns pegam o filé mignon. Que filé mignon? Não, picanha de R$ 1.800, aquelas lá do Bolsonaro, que a presidência era Petrobras. Ali, ó, 250 mil reais, 15 salários por ano e mais bônus de 1,5 milhão. Poxa vida! Né? E agora diz que ele está retirando o general de lá, etc. Tal. Isso é só para ver que não há governo, não há planejamento, não há nada. O país vai sendo empurrado com a barriga. E a tendência é a situação se agravar ainda mais no decorrer desse ano, tendo em vista também a conjuntura internacional e seus reflexos aqui no Brasil e o caos que o Bolsonaro representa para institucionalizar. Daí, institucionalidade, evidente. Aí vocês vão falar assim, de exemplo. Tem um ótimo. Qual? O comício nazifascista de ontem, feito pelo Partido Liberal. Aquilo lá era liberal. Aonde aquilo é liberal? Aquela caterva lá em Brasília. Vazio, todo mundo desanimado, apático, ninguém nem aí, são aqueles cabos eleitorais que vão forçar, sabe? O pessoal paga para ir e tal. Era para ser o lançamento da pré-candidatura, mas tem problemas com a legislação eleitoral, aí ele fez aquele comício para disfarçar. Depois vão encher a paciência do pessoal do Lollapalooza, que simplesmente mostra uma toalha, não importa que lá quer o Lula, tal, parece fora Bolsonaro, aquilo, multa de 50 mil reais, tal, todo aquele barulho, né? E eu presumo que o TSE vai, o pleno, né, vai derrubar essa liminar, que é um verdadeiro absurdo, mas mostra o perigo que é o entendimento do que é liberdade durante o nazifascismo bolsonarista. Quer dizer, ele pode fazer aquele comício, que eu vou apresentar alguns detalhes. Agora, um artista não pode dizer fora Bolsonaro num ato, num show, enquanto aquilo pago por um partido político, né? Partido Liberal, com recursos públicos, e feito toda aquela encenação. Mas aquilo eu não ia dar muita importância, confesso. Aí um amigo mandou uma mensagem longa, com uma análise, e falou, olha, é assustador. Minha mulher, falei, vamos assistir. Ela estava mais animada para assistir. Mas vamos ver, 1 hora e tanto, quase 2 horas. Pegamos no YouTube e fomos assistir. Realmente é assustador. Era um clima de rodeio, porque quem era o mestre de cerimônias era um locutor de rodeios, que ganhia, urrava, gritava, orava, tirava e punha o chapéu, ganhia, né? Era uma coisa, fazia era uma loucura. E ele tirava e punha o chapéu. E bem brasileiro o chapéu, e muito brasileiro também o cinturão, toda a roupa. É uma coisa patética, eles copiam os Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos, né? Aquele meio oeste, aquele pessoal bem reacionário, bem chucro dos Estados Unidos. Para eles aquilo é uma maravilha, tal. E ali o cara gritando, e no meio daquilo, aí, que era uma união do espírito de rodeio,
fanatismo religioso e mais os agrotrogloditas. Era uma equação tenebrosa. Rodeio, aquela coisa horrorosa, fanatismo religioso, aquela pessoa, porque a todo momento esse que ficava gritando, ganindo, só fazia assim, vamos orar, vamos orar! E misturava, então, esse fanatismo religioso e mais os agrotrogloditas, porque eu fiquei observando as figuras, olhando as peças, falei, essa aí é agrotroglodita, esse aí também é. Né? Você vai vendo o perfil daquelas figuras patéticas. Olha, era duro assistir. Você assistia aquilo, eu assisti por obrigação, de compromisso com a informação e com a análise, mas realmente não foi fácil. O espetáculo era patético em termos de organização. Não tem o Albert Speer, graças a Deus. O Speer é que inventou tudo aquilo de Nuremberg, aquelas luzes, tudo é do Albert Speer, o arquiteto preferido lá do Hitler, e que foi o único do andar de cima do nazismo que deixou suas memórias, porque ele acabou sendo condenado a 20 anos em Nuremberg, cumpriu os 20 anos, e lá foi escrevendo o que foi chamado Por Dentro do Terceiro Reich. Depois ele escreveu um livro também sobre o período da prisão em Spandau. Né? E o livro dele eu acho importantíssimo, porque tem uma série de coisas que se fala de nazismo, a fonte é justamente o Speer. E ele explica como criou aquela cerimônia anual lá de Nuremberg, todas aquelas luzes para o alto, tal. Graças a Deus que não tem nenhum Speer aqui. E era o Valdemar do Costa Neto, o Valdemar do Mensalão, condenado, sentenciado, cumpriu pena, foi preso, e estava lá o Valdemar. Atrás estava o Collor. O Collor não, o rosto dele, não sei, plástica que ele fez, era assim. Ele ficava assim, como um papagaio de pirata. O Bolsonaro estava aqui, a câmera estava ali, ele assim. Se olhava e falava, mas o que é isso? O que é isso? Né? Aí outro papagaio de pirata aqui, aí chega um momento que o Collor dá um chega para lá no tradutor lá de Libras, pega o cara e empurra o cara, bem cristão, e tudo aquilo, a Damares ali de mãos dadas, assim, segurando nas mãos da Micheque, era tudo mentira, uma coisa mentirosa, farsante, né? Era um espetáculo assim, além de tudo muito feio, as luzes, o som, tudo era ruim. Eles apresentaram um filmete que ele falava assim, esse locutor, agora saiam do palco, fique só o casal Micheque e Asmodeu Bolsonaro, porque vamos passar um filme que é emocionante. Aí você foi ver o filme, era horrível, mal feito, mal editado, tudo, graças a Deus que nós não tínhamos o triunfo da vontade, voltarmos a Nuremberg, não tínhamos nada, era tudo mal feito, tudo horrível, eles não sabem nada. E esse espetáculo patético, o locutor do Rodrigo disse assim, e aí, Barrabás foi solto por Pilates. Eu falei, o quê? Pilates! Pilates? Vamos começar a fazer Pilates, né? Né? Começou a fazer Pilates. E ninguém corrigiu. Aí ele voltou a falar 9 dedos. Olha, era um jeito ridículo. E eu falava, levante as mãos. Aí todo mundo levantava. É a luta do bem contra o mal. É uma questão espiritual. Pilates! Pilates? Que Pilates? Por que ele está aqui Pilates? Pilates, esse cara está louco. O nível era esse. E o Bolsonaro lá tentando fazer aquela cara de sério, né? Uma coisa assim, patética, né? Patética. Os erros de português, porque aí o Bolsonaro foi falar. Aí, na hora que ele foi falar, ele tem um problema realmente, é grave, hein? Ele não consegue falar. Ele não consegue articular 2 frases. Ele tem dificuldade de vocabulário. Eu já disse tantas vezes, e está mais uma vez comprovado, questão cognitiva. Ele tem dificuldades, ele não consegue articular as coisas. Os erros de português que ele falava era uma coisa assim horrorosa. Eu não sei como aquele tradutor resolvia a questão dos erros de português, que inclusive foi jogado para lá por ele, em certo momento. Que tem as cenas. Tudo isso vocês podem assistir, que eu não estou ampliando absolutamente nada tal. Aí ele começou a falar, anotei até aqui,
começou a elogiar o Ustra, o torturador, chamou de defensor da democracia. O torturador, o assassino, o covarde, como todo torturador, que matou tanta gente na Rua Tutóia, em São Paulo, do DOI-CODE, do então Segundo Exército, o assassino foi chamado de defensor da democracia. É 1984, George Orwell. Você está invertendo, você está invertendo. Né? Você está invertendo, é uma coisa assim, verdadeiramente um absurdo, um absurdo. Né? A coisa é um negócio assim, que não dá para você falar assim, pô, mas o que é isso? Um torturador defensor da democracia, um assassino, um covarde? Aí começou a falar assim, meu exército, aí vem a ambiguidade desse tipo de liderança, o meu exército! Aí todo mundo fala, é o exército, é uma das forças armadas, né? Aí ele fica aquela ambiguidade, são vocês! Espera, mas ele está se referindo ao exército institucionalmente como instituição permanente de Estado, e aí fala também do povo, fica, né? Aí fala que ele está amarrado pela Constituição. Então, dá a entender que para governar precisa romper com a Constituição. Mas ele diz, a ambiguidade, que fez um juramento. Então, que ele não pode romper com as amarras constitucionais, que para ele é uma coisa extremamente difícil, e ataca de forma subliminar, especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Mas fica no ar que é um ataque, mas também não é um ataque. Mais uma ambiguidade. E nesse conjunto, nesse espetáculo, que a coisa não ia, era muito desanimado. As pessoas desanimadas, ninguém interessado, ninguém criava aquele clima político de aplaudir, nada disso. Você ia assistindo tudo aquilo e até chegar um momento, uma espécie de ápice, porque ele falou de luta também do bem contra o mal, né? Aí aproveitou para citar um versículo bíblico, era uma coisa assim, aí, insisto, era aquele clima de rodeio, fanatismo religioso e agrotroglodites. Não tinha ideias, não tinha propósito, não tinha plano, muito menos projeto para o país, não conseguia dar uma visão orgânica do seu governo, que ele apresentasse, né, alguma coisa, nada disso. Era de uma pobreza assim, absoluta. E é chamado de mito, quando alguém mal consegue falar. Além de ter, claro, o mais importante, feito um governo desastroso, ter matado mais de 600 mil brasileiros, é um grande assassino, um genocida, mas ele não consegue falar. Como é que alguém pode ser chamado de mito se não consegue falar? É um negócio assim, inacreditável, inacreditável, que não consegue entusiasmar. E olha que você tinha cabos eleitorais e um pouco de agrotrogloditas ali, né? E certamente vários pastores ali para controlar o rebanho. É uma coisa assim, quando você via tudo aquilo, você ficava enojado de falar, pô, mas isso daqui é o Brasil, que decadência, né? E aí, no meio disso tudo, ele foi falando, o entusiasmo quase zero. Aí, em certo momento, ele está terminando, ele no meio do, ele passa o microfone para o general Pateta. Claro, Heleno, general Heleno, que estava ao lado, que parece que é um general zumbi. Ele não parece nem que está mais neste mundo. É curioso, né? Ele aparece assim, o general zumbi. Aí o general zumbi fala 3, 4 palavras, aí volta o microfone para o Bolsonaro, que aí fala mais alguma coisa, entusiasmo zero atrás, Valdemar da Costa Neto, Fernando Collor, assim, olhando, que você não entendia o que era aquilo, você tentava entender o que era aquilo. Uma gentalha aqui ao lado tentando aparecer, né? A Micheque aqui, Damares, aí aparecia alguns da caterva nazifascista bolsonarista, uma coisa assim. Atrás, ele é chamado de capitão do povo, não pega, não pega, não pega, né? Você vê que ali não vai, não tem liga. Primeiro que a palavra, o slogan é ruim, a foto é ruim, as luzes são ruins, o som, a música, o andamento do espetáculo, é tudo ruim, é uma catera, vê uma malta, graças a Deus. Aí eu falo, que como eu sempre disse a minha tese, ainda bem que ele é mandrião, não conseguiram organizar um partido, não tem partido. Né? Não, era o Aliança pelo Brasil, não conseguiram organizar, não consegue organizações de massa, idem. Intelectuais orgânicos não conseguiram construir, produzir uma literatura que desse sustentáculo, vamos chamar assim, teórico, ao nazifascismo bolsonarista, também não conseguiram. Nada. Ainda bem,
porque ele é nazifascista, mas não consegue construir o nazifascismo, tal qual na Itália, tal qual na Alemanha, por esses pontos que eu levantei anteriormente, ou seja, partido, organizações de massa, intelectuais orgânicos, uma visão de mundo, nada disso. Ainda bem, a gente vai se livrar no dia 2 de outubro dessa malta, né? De toda essa caterva, desse mandrião. Por quê? Porque eles fizeram um trabalho destrutivo na estrutura de Estado fantástico no sentido deles, que vai ser duro para o novo governo reconstruir, tarefa de 2, 3 anos, no mínimo, além de questões imediatas como a questão econômica, né? Assim como a questão econômica. Então, o que se coloca, vendo tudo aquilo, né, é que ele ia falando, fazendo tudo aquilo, mas o entusiasmo não ia. Aí, quando ele termina, o microfone volta para o locutor de rodeio, que faz assim... Iu! Eu achei que não tinha visto direito no YouTube, aí eu voltei um pouquinho o vídeo. Falei, não, acho que não ouvi. Falei lá para a Letícia, acho que eu não ouvi, não. Eu vi um negócio, um ganido aí, tem ganido? Agora, ganido? Eu já vi a Michelle falar. Quando o André Mendonça foi aprovado, né? Lembra que ela foi no meio, fez uma roda, ela ficou no meio, que ela quer sempre ficar no meio para ela aparecer, essa senhora de passado pouco conhecido, né? Duvidoso, se assim preferirem. Ela fez e começou a falar todos os apóstolos. Né? Agora, eu não tinha visto Ganir, que é um novo momento da fala nazifascista bolsonarista. Ganir. Aí ele começou... Assistam. Eu falei, mas o que é isso? Que isso? Onde estamos? Aí ele pediu o cidadão, que era um conceito patético, que era assim, enquanto ele falava, ele parava, vamos orar! Mas havia pouco entusiasmo, era uma coisa, sabe? Precisava dar, não sei, lá, Red Bull para o pessoal, alguma coisa, o pessoal fica entusiasmado, tal. Não tinha liga. Ainda bem, quando eu vejo, eu estou, inclusive, voltando a ler, eu estou lendo outros textos sobre nazismo, agora tem esse livro sobre Hitler e Stalin, tal, até está comentado hoje pelo Natália, grande jornalista, na Folha de São Paulo, eu estou lendo o mesmo livro, e aí eu fico me lembrando daquele espetáculo de Nuremberg, né? E que no livro lá negociando lá com Hitler aparece muito que ele quando trazia lá a elite britânica a Nuremberg para assistir aqueles espetáculos. Então, né? Que você vê tem todo aquele palco, como é que ele é construído, como é que as luzes. O Speer fala tudo isso nas memórias, que é um livraço, tá? O Speer é um sujeito para tentar entender, né, como é que alguém participa de tudo aquilo. É um dos raros que tinha formação superior entre o andar de cima efetivo nazista mesmo. E depois a presença, né, de massa, das organizações de massa, e de segurança, tal, mas as organizações de massa, tal, não tem aqui, graças a Deus, que eles não conseguiram. Era tudo patético, tudo mal organizado. Entrou o filme. Quando entrou o filmete, né, aí também, antes disso, o Flávio Bolsonaro, estranha fala, até não soa bem, fica a fala do Flávio, né, Bolsonaro, que é uma coisa muito estranha a fala dele. É uma coisa que não sei, parece que não é uma relação pai-filho e tal. É uma coisa, sabe, muito pobre. Você sente que ali é uma relação estranhíssima. Aí ele fala umas palavras, tal, e fala assim, mas ele desorganizou, mas esse homem tem um grande coração, o Bolsonaro, que matou 650 mil brasileiros. Deve ter um coração fantástico. Aí, agora, o locutor tinha falado do filmete. Aí foi passar o filmete, mas o filmete era muito ruim. Eu imaginei que eles tinham produzido, feito, montado. Tal. Eles têm dinheiro, mas o Valdemar já, né? Eles têm muita grana. Como é que eles não conseguem? Ainda bem, quando eu estou falando assim, ainda bem que eles são chucros, medíocres, né? Uns pangarés, como a gente falava antigamente, né? Isso tem muito a ver também com o Brasil rural, uns pangarés, né? Como a gente falava, o processo do país ainda estava fazendo a campo-cidade, né? Tinha muitos dos ditados no meio urbano que eram referências ainda do mundo rural, né? Que foi desaparecendo nos tempos contemporâneos com o processo de urbanização. Bem, mas aí passou o negócio, não tinha nada, aí acabou. E acabou no baixo astral, uma coisa por ali e tal.
tudo aquilo, não teve, né, aquele grande espetáculo que para você gerar imagens, né, porque eles fazem tudo aquilo para ter imagens por horário eleitoral, apesar que aquilo já era horário eleitoral. Aí uma sinuca de quina do TSE. Vai censurar um show de música? Que isso? Constituição não permite. E aquilo sim foi um comício, o do Bolsonaro. Aquilo foi um comício. E não pode. E não pode. Como é que fica? O TSE vai ter uma dificuldade, eu já tinha alertado, vocês são testemunhas. Essa legislação e a interpretação dessa legislação e o calendário eleitoral teria, eu sei que é difícil, mas de alguma forma alterar alguma coisa. É uma sugestão que eu apresento, porque não é possível ter campanha de 45 dias, de 15 de agosto até, acho que é 30 de setembro, que dia 2 é eleição. Não dá campanha mesmo, a pessoa pode dizer que é candidato, não dá, é muito pouco, 45 dias por uma eleição para deputado estadual, governador, deputado federal, um senador e presidente da República, são 5 cargos. E tão pouco tempo. Além disso, a interpretação do que é comício, do que não é. Não pode dizer que é candidato, nem pré-candidato. Mas todo mundo sabe que é candidato. Por que não falar é candidato? Agora, o que tem de sim observar, e aí concordo em gênero, número e grau com o TSE, é a utilização da estrutura de Estado para fazer campanha eleitoral. Aí não pode. Aí não tem conversa, não tem interpretação. Não pode e ponto. Isso é perfeito. Agora, para fecharmos a nossa conversa de hoje, o que mais tem, é claro, já falei da demissão, na verdade ele foi demitido, esse Milton Ribeiro, por razão eleitoral, não por moralidade e tal, insisto. Mas o que me chamou a atenção foi o comício de ontem, o choque que eu tive também de ver aquilo. Meu amigo mandou uma série aqui de observações, que eu até identifiquei aqui, falei, puxa vida, e esses pontos, né, que ele lembrou, e depois eu fui assistir, por causa das observações dele que eu fui assistir, quase 2 horas, né? Isso, ignorância, gente culturalmente de baixíssimo nível, preguiçosa, cruel, porque ele sabe que tudo aquilo é mentira, que eles estavam falando, gente covarde, né, que se usa da estrutura de Estado para se locupletar, e pessoas ali criminosas. O Valdemar foi sentenciado e cumpriu pena de prisão no mensalão, ação penal 470. Inacreditável, estava lá. Então, tudo aquilo, e o duro que ele fica mais atônito, o que será o Brasil no ano que vem? Porque o que vai acontecer com essa tríade que foi lá apresentada? Rodeio, que é toda uma visão de mundo, rodeio, fanatismo religioso, agrotrogloditas. Esse pessoal não vai evaporar. Essa forma de participação política também não. O que vai ser desse Brasil? O amanhã, que a gente tem que pensar no amanhã, não vou cantar aqui, o amanhã, né? Mas aí, como é que vai ser? Essa é uma boa questão para refletir, para problematizar, né? O que vai ser? Porque aquele espetáculo, nunca um partido político não tem um locutor de rodeio com aqueles gritaiada dizendo, ele não parava de gritar e falava coisas sem sentido. A luta do bem contra o mal é uma luta espiritual. Parecia que ele era o candidato. Ele estava entusiasmado, mas ninguém estava mais entusiasmado. Nem os que estavam no palco, nem os que estavam assistindo. Não havia entusiasmo, havia apatia, desinteresse por tudo aquilo. Mas, mais do que isso, as falas, o conteúdo nazifascista. Deus, pátria e família é o lema do integralismo, do Plínio Salgado, fundado em outubro de 32, em São Paulo. Existiu até 37 o golpe do Estado Novo, a 10 de novembro. Integralismo é Deus, pátria e família. E ele, o locutor, tirava o chapéu, tirava. E aquele estilo que não tem nada a ver com o Brasil. O Brasil não é aquilo. Aquilo é o meio-oeste americano. Né? Mas que eles transplantaram para cá, e aí fica aquela coisa caricata. Se tem razão de ser lá, tudo bem. Aqui não tem. Então, essa região do Brasil, dos agrotrogloditas, com essa visão de mundo, com o fanatismo religioso, agrotrogloditas, o rodeio como grande manifestação cultural, o que vai ser desse pessoal? Porque esse pessoal está distante do Brasil do litoral. Porque ainda o Brasil hoje, o dinâmico, moderno, contemporâneo, é o Brasil do litoral. Só que não só uma distância geográfica, é uma distância histórica e de visão de mundo. Essa vai ser uma questão que vai ter de ser resolvida
de forma diferente do que se pensava no final do século XIX e do século XX, litoral e sertão, que, na verdade, a matriz não é Euclides da Cunha. O primeiro a pensar isso foi o Nina Rodrigues. Está lá nos ensaios que foram publicados pós-morte no Coletividades Anormais, né? Que eu tenho aqui, já mostrei, só o título já é pavoroso. Mas vai se inverter, porque não vai haver diálogo entre esse Brasil do Lula-Palusa e o Brasil do fanatismo religioso, nazi-fascista, do rodeio, mais fanatismo religioso, mais agrotrogloditas. É outro mundo. E aí? O que vai ser? É uma boa questão, né? É uma boa questão. Por isso que aqui a gente coloca esses pontos que eu acho que faz a gente pensar um pouco mais, sair um pouco do acontecimento pobre em si, e naquilo que importa como fato histórico mesmo, que é outra coisa, né? Essa questão estrutural que eu estou apresentando aqui para vocês. Bem, se você gostou dessa e tantos outros encontros que nós já tivemos, são tantos, né? São mais centenas e centenas, e está entre as mais de 130 milhões de visualizações que nós já tivemos. Agradeço muito a vocês, mas muito, muito, muito mesmo. E peço que indique o canal a uma amiga, a um amigo. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro que, além de estar inscrito, você pode ser membro apoiador do canal. É outra coisa, né? Membro apoiador do canal, dessa forma, tem duas, você pode escolher o que é melhor e fortalece o canal. O jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano, democrático. E nem precisa dizer a importância do ano de 2022. Pode me seguir no Twitter pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e no TikTok nós estamos agitando bastante. Vejam lá, espero que vocês gostem, está indo muito bem, no Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!